Olá, nós vamos iniciar hoje mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o capítulo 6, mais especificamente sobre o desenvolvimento, o ciclo de vida e seus períodos, um pouco sobre a terceira infância, adolescência e idade adulta. Nós vamos identificar aqui as características que servem para diferenciar os períodos em que se divide o ciclo vital humano, bem como destacar nele 3 períodos de maior interesse nesse momento, que são a terceira infância, a adolescência e a idade adulta. Isso com vistas a integrar conhecimentos e teorias acerca deles, e também pensar como os aspectos do desenvolvimento podem afetar as interações sociais e, em particular, as atividades escolares, que é o nosso foco na disciplina. Então, a partir desse conceito de que o desenvolvimento ocorre durante toda a vida, ou seja, que os processos de mudança psicológica ocorrem em qualquer momento do ciclo vital, desde a concepção do sujeito até a sua morte, então foi aí que surgiu o que nós chamamos de modelo do ciclo vital, que ele vai se preocupar com outros momentos além da infância. Então, a partir dessa perspectiva, outros períodos do desenvolvimento, eles receberam mais atenção do que até então havia acontecido, como, por exemplo, o pré-natal, a adolescência, a idade adulta e também o processo do envelhecimento. Se nós formos ver, até a década de 50, era muito preocupante uma fase do ciclo de vida que foi a infância. Quantas pesquisas a gente observa, já estudando até aqui, que foram feitas especificamente sobre a infância, como o sujeito se forma na infância, né? Piaget, Vygotsky, Freud, mas aí a partir daí foi vendo que existem outras fases, pré-natal, adolescência, a idade adulta e também o processo de envelhecimento. Então nós podemos perceber que existem mudanças que marcam cada período do ciclo vital e que vão servir para identificar uma fase da outra. Só que certas mudanças que representam pontos de transição importantes no desenvolvimento e que dão lugar a novas formas de comportamento, eles criam pontos no desenvolvimento em que a interação da maturação biológica das mudanças comportamentais ela é tal que ela implica numa reorganização do funcionamento da criança. É o que denominamos de mudanças biosociocomportamentais. Então, assim, essas mudanças que a psicologia vai estudar na área do desenvolvimento, elas iniciam-se antes do nascimento do sujeito, que é na parte do pré-natal, né? O período pré-natal. Então, ela começa aqui na sua gestação, na relação pai, mãe, família, os projetos, a expectativa com relação a esse sujeito que vai nascer. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que o desenvolvimento humano, ele inicia-se na concepção e vai até a morte do sujeito. E para uma melhor descrição das mudanças que constituem o processo de desenvolvimento, vários aspectos eles podem ser destacados, tais como o desenvolvimento físico, cognitivo e o psicossocial. Então, assim surgiu a divisão em 8 períodos, a divisão do ciclo de vida em 8 períodos, que é apresentado na apostila, no quadro 6.1 da página 127, que ele vai elencar as seguintes fases: pré-natal, primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, jovem adulto, meia-idade e a terceira idade. Mas nós, nessa disciplina, nesse momento, nessa videoaula, nós vamos focar a partir de agora em apenas 3 fases que eu considero importantes, que é a terceira infância ou período escolar, que vai dos 6 aos 12 anos, a adolescência, que vai dos 12 anos em diante até os 20 anos, né? E aí fica aquela dúvida, e a idade adulta. Então, essas divisões, elas podem ser aproximadas e um tanto arbitrárias, né? Mas por quê? Porque não existem critérios bem definidos, sejam físicos ou sociais, para indicar a transição de um período para o outro.
e o que pode acontecer particularmente na idade adulta, né? Por outro lado, é interessante ter uma visão, essa visão das principais características de cada um desses períodos, em especial desses 3, por quê? Porque ao pensar como você pode atuar na sala de aula e nos ajustes necessários para lidar com seus alunos, é interessante que você conheça essas 3 fases, talvez sejam elas que você vai mais lidar dentro da sala de aula. Mas também não só por conta da sala de aula, mas também para que a gente possa se compreender as outras pessoas que estão à nossa volta e igualmente também as questões do nosso corpo. Então nós vamos começar com a terceira infância, que é o período escolar que vai dos 6 aos 12 anos. Então, 6 ou 7 anos corresponde mais ou menos à idade em que há o ingresso da criança na escola. Ou seja, a criança sai da pré-escola e ela entra na escola. E o que terá grande importância para o processo de socialização nesse período. E também é o período em que as crianças, nesse momento de 6 a 7 anos, elas vão ser introduzidas à alfabetização, à escrita, né? Que são processos bastante complexos. Quando a iniciação escolar ela é bem sucedida, ela vai abrir portas para uma boa vida escolar. Se ocorre o contrário, aí você pode iniciar todo aquele processo que a gente muitas vezes está acostumado a ver e a perceber insucesso ou fracasso escolar, a repetência, a evasão, o atraso. Olha como é importante. A entrada na escola ela pode significar dificuldades para a criança, questionamentos à sua identidade em função da mudança do ambiente, uma mudança de ambiente físico e social é muito grande, visto que ela está vindo de uma fase bastante autocentrada. Vamos lembrar de Piaget, né, do que Piaget fala, né? Tanto, ou seja, quando Piaget fala que ela está naquela fase egocêntrica, então ali ela está vindo dessa fase, que é onde ela está muito centrada nela mesma. E à medida que a criança adentra a escola, com outras crianças, com outro ambiente, ela pode aumentar a sua independência em relação à família e pode criar alguns choques também com ela mesma, a questão da identidade. Voltando, olhando um pouquinho para Piaget, né, ele vai colocar que a criança, antes dos 6, 7 anos, ela está em qual fase? Fase pré-operatória. Ou seja, ela não realiza as operações concretas, muito menos ainda as formais. Então, logo, ela não tem a conservação de substância, conservação de volume, etc. Nem a reversibilidade de pensamento. A partir dos 6, 7 anos, ela domina as operações concretas. Ela passa a trabalhar de modo mais amplo que na fase anterior, mas seu processamento se dá apenas na presença dos objetos concretos, né? Visto que sua capacidade de abstração é limitada. Então, ainda de acordo com a teoria de Piaget, vamos continuar olhando para Piaget, a partir dos 11 ou 12 anos, ou seja, no fim do período que a gente considera esse período aqui escolar e esse período que a gente está trabalhando, o sujeito entra no período das operações formais. Né? Ele passa, né, passando ao raciocínio semelhante ao do adulto, apenas nessa idade. Ele vai começar a processar sobre os eventos ausentes, ou seja, ele é capaz de abstrair, construindo hipóteses a partir de elementos que lhes são fornecidos. Então, é uma fase muito importante. Vai depender toda a questão da educação, de como ele vê a educação, essa criança, desse período aqui. E aí ele vai para o próximo período, que é a adolescência, dos 12 até os 20 anos, né? E aí um ponto de interrogação, porque essa adolescência ela pode terminar mais cedo ou ela ir mais tarde. Então a adolescência ela é marcada por um ponto essencial, né? A adolescência ela é marcada, ou melhor, ela é desencadeada por um fenômeno físico e biológico que nós chamamos de
puberdade. Isso é simples, que é o momento do desenvolvimento biológico em que vão aparecer os caracteres sexuais secundários, como os seios, a mama nas meninas, a barba nos meninos, e inicia-se o funcionamento dos ovários nas meninas e dos testículos nos meninos. Vai ocorrer a menarca nas meninas e o aparecimento dos pelos pubianos, nos meninos como nas meninas e etc. Então, nas meninas, a puberdade, ela inicia-se por volta dos 11 anos e dos meninos nos 14 anos. Então, as descobertas que a neurociência ela fez com relação a essa fase, ela vai indicar que mais do que uma questão de hormônios sexuais, a adolescência ela é um período de grandes mudanças no cérebro e pode ser considerada como um período de transição do cérebro de criança para o cérebro do adulto. Veja como isso é importante. Então, as mudanças físicas da adolescência, elas são marcantes e elas têm grande repercussão psicossocial, que é muito importante para que a gente, em sala de aula, a gente perceba isso daí. São muitas mudanças e mudanças drásticas que ocorrem naquela criança, naquele adolescente que está saindo da fase da infância, entrando na adolescência. E aí a gente tem a fase adulta, né? E talvez a característica mais marcante da idade adulta seja o que a gente chama de autonomia. Mas o que é autonomia? Autonomia é aquele sujeito que se pensa adulto, ele sabe decidir por conta própria a sua vida e, além de decidir por conta própria, ele assume as consequências das suas escolhas. Então, assim, do ponto de vista cognitivo, de discernimento, o sujeito já atingiu um estágio de maturidade que lhe permite arcar com as decisões e as consequências dessas decisões tomadas por ele. Então, isso vai sugerir que, além da maturidade intelectual, o sujeito seja socialmente independente. E o que significa isso? Que ele trabalhe e arque com sua própria existência. Portanto, a gente pode afirmar que o principal significado de estar adulto seja o autogerenciamento e a autonomia que esse sujeito tem. E isto é possível porque o sujeito desenvolveu plenamente suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas, podendo estar se relacionando com outras pessoas de modo coordenado, diferentemente da criança ou do jovem. Preste atenção, eles não têm isso. Por quê? Porque eles dependem dos mais velhos para garantir sua educação e sua sobrevivência. Assim nós chegamos ao final dessa pequena videoaula. Espero que vocês tenham gostado, compreendido, motivado vocês para a leitura desse capítulo. E a gente se encontra na próxima videoaula. Até mais!